Bora falar de futebol, bora falar de futebol. Hoje está chegando para falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar o que aconteceu com os jogos de ontem, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns times nesse início do campeonato eles se destacam, né, nessas duas rodadas, né, muito cedo ainda para falar alguma coisa. Atlético Paranaense é líder do campeonato, dois jogos, duas vitórias, né? E o Atlético Mineiro também, 2 jogos, 2 vitórias. O Atlético Mineiro que ontem estava perdendo de 2-0 para o Corinthians, jogando em Minas, né? Esse ano é um ano maluco, sem torcida, vai ser muito estranho essa adaptação, mas é o que temos, não tem o que fazer. O Corinthians estava ganhando de 2-0, o Atlético Mineiro empatou e virou o jogo. Em poucos minutos o Atlético fez 3 gols e resolveu a partida em um jogo em que o Atlético mostrou fragilidade, né? Acredito que o Atlético é um dos times que vai brigar na parte de cima, mas não dá para garantir que ele vai ter fôlego para brigar pelo título até o final. A grande diferença da questão do Atlético Mineiro é que ele tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. São Paulo, ano passado, depois que o Santos foi eliminado em todas as outras competições, quando o São Paulo, juntamente com o Santos, que o Santos também que não tinha um grande time no ano passado, o São Paulo brigou na parte de cima da tabela, ficou em segundo no Campeonato Brasileiro de 2019. Esse ano ele pega um Atlético que também só tem uma competição que é o Campeonato Brasileiro, vai focar nela, cada jogo vai ser uma decisão para eles. E o Atlético Mineiro vai apostar nisso aí, por enquanto, 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias. Teve uma vitória domingo contra o Flamengo que foi melhor assim nos 90 minutos, mas o Atlético conseguiu fazer um gol contra com o Felipe Luiz. E ontem conseguiu vencer o Corinthians de 3-2 de virada. O Atlético Paranaense também conseguiu duas boas vitórias, né? Ontem conseguiu bater o Goiás por 2-1. E aí somando aí 2 jogos, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que também é um dos times que deve brigar na parte de cima, ontem estreou com vitória, frente ao Fluminense no domingo passado, e ontem conseguiu empatar com o Ceará, estava jogando no Ceará. O empate foi até um bom resultado, mas tratando de Ceará, para o Grêmio que vai brigar na parte de cima, seria interessante uma vitória do Grêmio, já que também é um dos times que vão brigar pelo título. Agora, o que vamos falar aqui agora, vamos falar do jogo do Flamengo, né? O Flamengo também que é um dos times que vai brigar na parte de cima. Acredito que o Flamengo, mesmo nesse início de campeonato que teve 2 resultados negativo, eu acredito que o Flamengo é o time favorito também ao título. Que o campeonato está começando agora, né, gente? O campeonato está começando agora. Torcedor, por exemplo, a torcida do Flamengo já está brava com o Jesus, com o Domenech. A torcida do Flamengo tem muito torcedor que já está bravo com o Domenech. Ontem, no jogo do Flamengo e Atlético Goianiense, o Domenech ele errou. Quando ele entra com 3 zagueiros, ele muda toda a estrutura de um Flamengo que não estava acostumado a jogar dessa forma. Essas mudanças do Domenech no jogo de ontem contra o Atlético Goianiense, ele anulou o Gerson ali no meio campo, praticamente no primeiro tempo o Gerson não conseguiu jogar, e o Gerson ele tem uma importância muito grande para essa engrenagem funcionar. Então o esquema que o Domenech adotou ontem, principalmente no primeiro tempo, naquela coisa de começar com 3 zagueiros, ele acabou anulando o melhor do Gerson e acabou anulando o melhor do Rodrigo Caio, também que é o nosso melhor zagueiro no momento. Depois que o Flamengo perdeu o Mari, Rodrigo Caio passou a ser o nosso melhor zagueiro, e com essas mudanças que ele fez, ele tirou o melhor que o Rodrigo Caio poderia oferecer, que é na posição dele. Então o Domenech ontem cometeu o seu primeiro grande erro, né, o seu primeiro grande pecado. Se o Jesus lá atrás, quando ele estreou, ele cometeu o grande pecado quando ele escalou o Rafinha de ala contra o Emelec, e quando ele insistiu com o Lincoln também contra o Atlético Paranaense, naquele jogo que o Flamengo perdeu nos pênaltis, o Jesus cometeu aqueles pecados lá no começo do trabalho. O Domenech já cometeu o primeiro pecado dele em ter iniciado o jogo com 3 zagueiros. Porém, eu estou percebendo bastante ira de alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais. Ainda é muito cedo. O campeonato começou agora, é um trabalho novo. O Flamengo fisicamente está muito aquém, né? O time do Flamengo não está legal fisicamente. O time do Flamengo precisa melhorar muito essa parte física. Jogadores como Everton Ribeiro, ele não está conseguindo jogar. Eu entendo que é por conta da questão física. Arrascaeta também. Não só esses dois, como todo o elenco precisa melhorar muito na parte física para que o Flamengo volte a ser aquele Flamengo que lembre algo parecido com 2019. Esse Flamengo de 2019, nas mãos do Domenech principalmente, ainda não existiu.
ou existiu em alguns momentos. Contra o Atlético Mineiro, eu até achei que o Flamengo jogou bem, principalmente no primeiro tempo, criou várias chances. Ontem, contra o Atlético Goianiense, não. O time foi mal, muito por conta das mudanças do Domenech. Mas acredito, ele é um cara inteligente e ele vai perceber erros que ele está cometendo e eu acredito que ele vai consertar esses erros o mais breve possível. A torcida do Flamengo está brava nesse momento, mas eu, particularmente, adoto um discurso de calma. Calma, calma, galera. Tá começando agora. O rapaz, o Domenech, ele, ele vai começar a entender a melhor formação para o time, como esse time, se ele vai insistir com essa coisa do jogo posicional, de abrir os pontos abertos, como joga o Guardiola, se ele vai insistir com esse tipo de jogo, se esse jogo vai dar o resultado que o time precisa para o momento. No momento contra o Atlético Goianiense, que é o único erro dos dois jogos que o Domenech fez, dos dois jogos, o jogo que ele cometeu um erro absurdo foi contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro eu achei que ele foi muito bem. É isso aí, galera. Hoje tem mais jogos aí do Campeonato Brasileiro para completar a segunda rodada. Sempre vai ter um asterisco na tabela porque vai ficar faltando time. Alguns clubes eles vão ficar devendo alguns jogos por conta do atraso do estadual, por conta da pandemia, essa coisa toda. Mas a gente vai continuar acompanhando aí. Final de semana já tem rodada novamente. E vamos voltar aqui para falar de futebol de novo, galera. Bora falar de futebol, volta na semana que vem, depois da rodada do final de semana. Tamo junto, galera. Paz para todos aí. Calma, muita calma nessa hora. O campeonato tá só começando. Bora falar de futebol.